começo meu discurso dizendo que a OAB de São Paulo vai defender qualquer coisa que não seja a reforma da Previdência. Nós não temos projeto alternativo de reforma. Nós não queremos a reforma. E por que nós não queremos a reforma, né? Sobre isso eu quero conversar um pouco. Mas antes, eu queria retomar a conversa do César Brito de manhã e falar um pouquinho de um momento muito interessante que a gente está, pelo menos, refletindo, que é a perda da ideia do coletivo. Eu tenho conversado com vários sindicatos, em várias palestras que vou, e digo o seguinte, a partir de 1994, quando nós tivemos a tal da estabilidade econômico-financeira, por um lado foi bom, por um outro lado foi ruim. O lado bom é que cada um pôde cuidar um pouco da sua vida, tentar ajustar um pouco melhor a sua vida. Alguns conseguiram viajar para o exterior, nós fomos até Buenos Aires, né? Lindo, né? Conseguimos viajar um pouco, conseguimos colocar conseguiram colocar os filhos nas escolas particulares, porque eles sucatearam as escolas públicas. Até plano de saúde alguns conseguiram, porque eles sucatearam o serviço de saúde. Alguns conseguiram se proteger, foram morar nos prédios, saíram das casas, foram para os apartamentos, conseguiram se proteger. Mas, ao mesmo tempo, houve um lado estranho, que foi o lado de prevalecer a individualidade sobre o coletivo. E a gente está pagando isso agora. Está pagando isso agora e a gente precisa retomar isso. Inclusive, meus colegas do setor jurídico, os advogados, dos sindicatos, inclusive entre a gente. O César Brito estava falando uma questão muito importante aqui, que é a falta de a gente democratizar as informações a respeito dos nossos processos, da gente unificar as petições, tomar cuidado com os processos que chegam nos tribunais de cúpula e eles escolhem aquele processo que é o colega não sei de onde, que não vai sustentar a questão dos amicus curiae, da atenção que a gente deve observar ali, né? Tentar nos unir para estabelecer estratégias de como atuar do ponto de vista processual, né? De como vamos fazer os processos em primeiro grau, como devemos atuar no segundo e nos tribunais de cúpula. Unificar essa conversa, né? Nós, por exemplo, temos um escritório em São José dos Campos que consegue aposentadoria especial com integralidade e paridade. Eu já observei, conversando com alguns colegas, que a maioria não consegue. Então, vamos divulgar, vamos distribuir essa ideia. A outra questão que o César colocou aqui, que eu acho que vai acontecer, é a unificação dos entendimentos dos processos administrativos disciplinares que vão ocorrer nesse governo. Nós temos o caso lá em São José dos Campos também, né, Alessandro? Da servidora do Centro Técnico Aeroespacial, que é um centro que tem servidores civis, mas tem muito militar, em que numa reunião ela levantou e disse, fora Temer. E eles abriram um processo disciplinar, a comissão disciplinar lá pediu para dar uma advertência, e o brigadeiro falou que não, que ia suspender ela, e nós conseguimos, através de mandado de segurança, evitar isso. Então a gente precisa unificar esses entendimentos. Mas acho que a gente não deve demorar muito para começar a conversar a respeito disso. Uma questão que foi falada aqui de manhã, e que eu acho que é muito possível de acontecer, porque é mais fácil acontecer, é aumentar a alíquota dos servidores. Se é uma questão que está muito propensa a acontecer, os jurídicos precisam sentar para conversar muito rapidamente sobre isso, para ver que estratégia que a gente vai montar. Bom, acho que talvez essa crise faça com que a gente, a médio e longo prazo, se una novamente. Que a gente tome ou retome a ideia do coletivo, para que a gente possa avançar junto. Precisamos avançar. Precisamos fazer uma resistência, né? Eu falo de resistência, eu lembro dos dois livros do Jorge Souto-Maior, que é juiz agora do TRT-15, que escreveu os dois livros sobre resistência. A gente precisa discutir como atuar, que estratégia utilizar
nessa resistência que nós esperamos fazer. Uma outra questão muito importante é, e que eu acho que a gente não deve abrir mão, é dessa ideia do fundo da reforma. Eu vi todas as falas até agora, e eu fiz uma anotação aqui, que eu tenho defendido ao longo desse tempo todo, que essas contrarreformas que são apresentadas têm vícios de origem muito importante. Por isso defendo que a gente não deve apresentar um projeto alternativo para a reforma. A ausência de uma auditoria externa nas contas. O suposto déficit mal explicado e a ideia de um déficit num direito fundamental da sociedade. Um direito que se equipara à saúde, um direito que se equipara à educação, um direito que se equipara à segurança. E não vejo ninguém falando de déficit, muito pelo contrário, a gente diz que falta dinheiro para a segurança, que falta dinheiro para a saúde, que falta dinheiro para a educação. E como disse a Anfip, essa é a parte do governo. Se a arrecadação, por vários motivos, não é aquela que seria a necessária, a cabível, é a parte do governo que tem que entrar para a garantia do direito fundamental. A outra questão é a avaliação atuarial desproporcionada. Vários técnicos dizendo que o governo não consegue projetar para 4 anos, ele quer projetar para 30. Uma visitação equivocada nos demais países, na previdência social dos demais países, né? Eu antes de vir para cá, e obviamente que eu não vou tomar uma posição aprofundada aqui, mas fiz algumas avaliações simples sobre alguns países e como é que funciona a previdência social nesses países, né? E estava olhando lá na Dinamarca, onde eles acham que a previdência social funciona bem, né? A expectativa de sobrevida na Dinamarca é de 79,4 anos. O gasto com saúde lá é 10,8% do PIB. O salário médio lá em dólares é de 2.981,53. Na Grécia, que teve crise aí, expectativa de sobrevida lá é 80,5 anos. Gasto com saúde, 8,1% do PIB. Salário mensal médio, salário mensal, não é salário mínimo, salário mensal médio, 771,91 dólares. E vai. Estados Unidos, Canadá, a nossa vizinha Argentina, que o salário mensal médio lá é da ordem de 534,22 dólares. Expectativa de sobrevida parecida com a nossa, de 77. O IBGE está falando de 76 anos agora. Colômbia. E aí eu chego no Brasil, Portugal, na Itália, onde eu estudei, na Espanha. Aí chega no Brasil, com expectativa de vida, de sobrevida de 76 anos, gasto com saúde 8,3% do PIB e salário mensal médio de 469 dólares. É verdade que a gente tem um problema de natureza demográfico. Os números estão aí. O quadro foi apresentado ali. Mas o problema nosso, antes de se pensar em retirar direitos futuros, é estabelecer um futuro para a Previdência Social. E a questão nossa, gente, hoje, não é demográfica. A questão nossa é de massa salarial. A média de salário do trabalhador brasileiro é da ordem de 2.100 dólares. 2.100 reais. Para a gente chegar no teto da Previdência, no regime geral de Previdência Social, que é de 5.600 reais, nós precisamos acrescer a massa salarial. Isso é pensar no futuro. Isso é estabelecer uma visão que a gente tem que ter para o futuro. E como é que a gente melhora a massa salarial? A OCDE tem estudos sobre o Brasil que diz que para melhorar a massa salarial, a gente precisa investir na educação do jovem, e ele tem que ficar de 15 a 17 anos na escola, até na universidade. E que ele entraria ganhando 5 vezes a média. Então, o problema nosso de previdência social, a solução para o problema, para o eventual problema
de previdência social nosso não é retirar direitos, é investir no jovem. E aí a gente aceita a emenda constitucional 95 com congelamento da educação durante 20 anos. E a sociedade ficou quieta. E a sociedade ficou quieta porque a gente não conseguiu se comunicar com a sociedade. Essa é uma crítica, né, que a gente precisa fazer olhando para o umbigo das nossas entidades sindicais também, né? Não é possível que a gente não utilize os mecanismos. Hoje de manhã foi falado sobre isso. Alguns deputados eleitos que conseguiram ser eleitos pela utilização da mídia. A mídia tão discutida, a mídia da internet, as redes sociais. Não é possível hoje que o sindicato não tenha o WhatsApp de todo mundo da categoria. Não é possível que todo dia a gente não consiga mandar informação para a categoria. Não é possível que a gente não consiga estabelecer uma conversa com a sociedade. Não é possível. Porque entre nós talvez a gente consiga algum consenso. Mas se não tiver como abordar os deputados, e abordar o deputado é ele se sentir pressionado pela sociedade. É importante dizer para a sociedade que o trabalhador, hoje, segundo o PNAD do IBGE, o trabalhador com 65 anos, que é a idade que eles querem que o trabalhador aposente, com 65 anos, desse trabalhador só tem 1,78% trabalhando. Isso significa que se for aprovada a aposentadoria com 65 anos, vai atingir esse número de trabalhadores. A gente precisa conversar com o sindicato dos trabalhadores, com todos os sindicatos da iniciativa privada, para voltar à discussão da estabilidade deles decenal. Eu não entendi até agora porque nenhum sindicato, na época da reforma trabalhista, discutiu a retomada da estabilidade decenal. Porque é o jeito que se tem de manter o trabalhador no emprego. Obviamente que precisamos criar empregos, precisamos da economia forte, né? Então, assim, é importante a gente tentar entender isso. Até porque eu também concordo que eles vão trabalhar com a PEC 287. Eles vão trabalhar com a PEC 287. E eu quero dizer o seguinte, às vezes o advogado é considerado o portador de más notícias, né? Porque a gente tem a obrigação de dar más notícias, né? E eu tenho ouvido nos bastidores algumas coisas sobre essa reforma. E eu quero dizer para vocês que eu escutei o seguinte de gente desse governo. Governo Bolsonaro. Acho que a gente tem que dar nome também. Porque a hora que ele cometeu equívocos, não foi o Bozo que cometeu, foi o Bolsonaro que cometeu. Então, eles dizem o seguinte, eles entendem que se constitui em imprimir quebra paradigmática ao arcabouço formalista doutrinário constitucional, conformando-se por oportuno um espectro heterodoxo, cristalizado num pacto nacional uniforme, integrativo e equiparado, redimensionando, inclusive, e intencionalmente, as ideias ordinárias, sobremodo formais e desproporcionalmente garantistas de direito adquirido. Sabe o que significa isso? Significa que nem o direito adquirido, que hoje de manhã alguém perguntou aqui, mas direito adquirido não vão mexer, que nem direito adquirido pode ser respeitado em eventual reforma previdenciária. Não estou falando aqui do que me foi cutucado, da expectativa, da garantia da expectativa do direito, que acho que a gente precisa, que o Canotilho defende bem, né, e por isso é massacrado hoje até por alguns ex-alunos deles lá em Portugal. Não estou falando nem da expectativa de direito, é da possibilidade do direito adquirido ser atacado. Qual direito adquirido, Sodero? O direito de você receber a pensão que você recebe, a aposentadoria que você recebe. Não estou falando
da expectativa de direito, da aplicação dos princípios de proporcionalidade, de razoabilidade, quando você precisa de fazer as regras de transição em eventual alteração. Estou falando na possibilidade de se discutir ou de se minimizar, de se estabelecer uma ofensa àquilo que a gente tem na Constituição hoje, que é o direito adquirido, que todos nós sabemos o que é. Nesse sentido, é importante que nós, dos departamentos jurídicos, consigamos avançar, olhar um pouco mais para frente, ainda que pareça que não vai acontecer. Alguém falou da poupança hoje? Colega alguém falou lá atrás, né? Ela sentou lá atrás, ficou tão desconfiada que ela sentou lá atrás, não é? É óbvio que todas as informações técnicas que foram apresentadas aqui, não parece que as poupanças serão mexidas. Mas um governo que diz que vai começar a reforma da Previdência pela Previdência Pública, e eu não consigo entender que reforma que ele ia fazer noutra Previdência, porque na Previdência Privada não me parece que ele quer mexer, né? Quando ele não consegue estabelecer uma interlocução técnica do que é Previdência Pública, alguns até já fizeram a avaliação de que Previdência Pública é a previdência do servidor público, foi isso que ele quis dizer, a gente está fazendo a interpretação daquilo que ele quer dizer, né? Vocês imaginem o que é que a gente pode enfrentar pela frente. Obviamente que cada um de nós, advogados, sabemos que é no caos que a gente trabalha. A conversa do César Brito aqui, que ele conta a história do Lula, de que na época do Lula os advogados não trabalharam tanto, ou trabalharam menos do que na época do Fernando Collor e do Fernando Henrique Cardoso. É verdade, porque foram épocas de caos e que a gente vai retomar essa discussão do caos novamente. Então, assim, a minha contribuição aqui é, primeiro, ficar preocupado em voltar à ideia do coletivo. Voltar à ideia do coletivo do ponto de vista da luta sindical, da política sindical, mas também voltar à ideia do coletivo para a advocacia sindical. Onde hoje, com todas as possibilidades de reunião que a gente tem, e eu sou das antigas, onde a gente tinha muita dificuldade para se reunir, hoje com todas as facilidades para se reunir, começar a conversar sobre isso, estabelecer metodologias de trabalho junto aos tribunais de cúpula. Eu vejo que nós vamos ter que fazer várias discussões de inconstitucionalidade de norma nesse novo governo, não do ponto de vista concentrado aqui nos tribunais, mas lá embaixo, nos tribunais originários, nas varas, no controle difuso de constitucionalidade, mas eu acho que isso a gente tem que debater. E também ficar preocupado, não só com as expectativas de direito. Preciso dizer para vocês que o meu pensamento sobre expectativas de direito com relação à previdência social é muito diferente do que o Supremo tem entendido, porque ele entende que a gente não tem direito adquirido ao sistema previdenciário. Eu entendo que a gente tem, porque o nosso sistema, depois da emenda constitucional 20 de 98, é um sistema de natureza contributivo. E se há contribuição, eu não posso minimizar a ideia da segurança jurídica. A gente precisa começar a abordar isso, obviamente sabendo de o quão reacionário têm sido os tribunais de cúpula nos últimos anos, nas últimas vezes. Mas, voltando à conversa que a gente teve com o César Brito de manhã, vamos nos unir, vamos sentar para a gente conversar, vamos estabelecer metodologias, vamos conversar mais com a sociedade, vamos estabelecer mecanismos de conversa com a sociedade. Esse seminário aqui, para mim, abre uma visão muito importante, que é a visão da tentativa de unificação de posição. Preciso dizer para vocês que, embora ainda não foi nomeado, é dia 1º de janeiro a nomeação, que a OAB de São Paulo vai estar à disposição de todos os sindicatos. E o meu presidente, quando me convidou,
ele me diz o seguinte: eu quero que você brigue contra a reforma sem milindre. Por isso que eu estou te chamando. Então, assim, nós somos contra a reforma. Nós não temos projeto alternativo para a reforma enquanto não abrirem as contas da Previdência, não fizermos uma auditoria, não acabarmos de dar de graça isenções e imunidades para a indústria. Aí depois a gente conversa sobre reforma. Agora a gente não quer conversar sobre isso. Muito obrigado.